Opa, fala galera do ProcVTube, beleza? Bom, na aula de hoje a gente vai ter o seguinte desafio: criar um relatório de vendas por estados e vendedores, onde o mesmo vendedor pode atender mais de um estado. Para isso, a gente vai utilizar uma função chamada soma Cs. Estão preparados? Então vamos nessa! Bom, galera, antes de mais nada, vamos entender o que a gente precisa fazer. Recebemos uma demanda para criar um relatório de vendas por vendedor e estado, onde o vendedor pode atender mais de um estado. Ok? Bom, eu tenho aqui essa estrutura, que eu vou selecionar o meu estado e ele vai automaticamente trazer a venda de cada um dentro desses estados. Como que a gente vai criar isso? Eu tenho aqui uma estrutura, criei uma estrutura que tem a planilha definição, a minha lista de estados e minha lista de vendedor por estado, onde cada vendedor trabalha. E tenho também a base de dados, onde contém as informações que eu vou utilizar para realizar essa soma. Tudo bem? Bom, voltando aqui no relatório. Eu preciso fazer uma soma passando alguns critérios. Para isso, eu vou usar uma função chamada soma Cs, onde ela me permite somar o intervalo de valores passando um ou mais critérios. A estrutura da função soma Cs ela é bem tranquila. Vamos ver ela agora. Vou vir aqui na minha planilha aula. Eu tenho um enunciado aqui. Eu preciso somar os produtos D que são maiores ou iguais a 80. Tudo bem? Então, vamos colocar aqui a nossa função soma Cs e passar os parâmetros para ela. O primeiro parâmetro é o intervalo da soma. Quais itens, quais intervalos que eu quero somar? Aqui, no caso, vai ser a minha coluna valor, que vai do C2 ao C9, ponto e vírgula. O próximo parâmetro é o intervalo de critérios 1, onde eu vou passar o primeiro intervalo para ele filtrar para mim. Neste caso, a primeira coisa que eu tenho aqui é os produtos D, ou seja, vai ser o meu primeiro critério. Aonde que está esse critério? Neste intervalo. Então, vai do meu B2 ao meu B9, ponto e vírgula. Dentro deste intervalo, qual é o meu critério? Por isso que está critérios 1. Qual que é o critério que eu quero? Eu quero filtrar tudo que é D. Então, vou colocar D entre aspas, uma vez que é texto, ponto e vírgula. A partir daqui, essa estrutura de intervalo critérios, ponto e vírgula, critérios, vai se repetir continuamente, ou seja, eu posso colocar vários critérios. Neste caso, eu vou passar o segundo intervalo para ele. Eu não quero os valores maiores ou iguais a 80. Aonde que eu posso filtrar esses valores? Na mesma coluna de intervalo de soma, que vai da minha C2 ao meu C9, ponto e vírgula. Dentro desse intervalo, o que eu quero filtrar? Qual que é o meu critério? São valores, vamos colocar entre aspas, maiores ou iguais a 80. Vou fechar minha aspas e vou fechar o parênteses. Vamos dar um Enter. Reparem que a função retornou o valor de 170. Vamos ver se confere? Eu preciso somar tudo que for D. Beleza, tenho a linha 4, 7 e 9, que representam um D. E outro critério é ser maior ou igual a 80. Vamos lá. Dessas três linhas, quais satisfazem o meu critério? Esse satisfaz? Então, essa entra no meu cálculo. Essa satisfaz? Não, porque é menor que 80.
Essa satisfaz? Sim, por ser maior que 80. Se eu somar as duas aqui, eu vou ter o valor de 170. Agora, vamos ao nosso relatório. Eu vou colocar aqui, deixa eu apagar, eu vou colocar aqui a minha fórmula para resolver meu problema. Vou usar a função soma-cs, igual soma-cs, e vou passar os parâmetros para ela. Todo parâmetro que eu vou precisar aqui, toda a informação, tem aqui na minha base de dados. O meu primeiro critério é o quê? Intervalo da soma. Vou selecionar a base de dados e vou passar aqui para ele do D2 ao D15. Vou travar essa célula, apertando F4, ponto e vírgula. Qual que é o meu intervalo de critérios? Ou seja, qual que é o primeiro filtro que eu vou fazer? Vou usar aqui o de vendedor. Vou vir aqui na B2 até B15, vou apertar F4 para travar e vou dar o ponto e vírgula. Dentro desse intervalo, o que eu quero filtrar? Que no caso é o nome do meu vendedor. Onde que está isso? Na minha própria planilha. Então eu vou voltar aqui e vou selecionar a partir da D11, ponto e vírgula. Qual que é o meu outro critério? Não é o meu estado? Então eu vou vir na base de dados novamente e vou selecionar a minha lista de estados. Também vou travar aqui. F4. Vou travar. Próximo critério, o próximo parâmetro é o meu critério. Neste caso, eu já tenho aqui um intervalo nomeado com o nome do meu estado. Então, eu posso colocar ele aqui, nome, estado. Vou fechar o parênteses e vou dar Enter. Reparem que ele somou para mim aqui, ele trouxe o valor de 10.110. Vamos ver se confere essas vendas para Jéssica no estado do Paraná. Base de dados, vamos procurar aqui a Jéssica, Paraná e Jéssica, Paraná. Então, eu tenho que somar esses dois valores e tenho que dar exatamente o valor que ele trouxe lá. Confere as informações. Agora, é só eu copiar essa fórmula para baixo. Eu vou colar fórmulas para não perder a formatação. E, voilá! Está pronta a nossa função soma-cis. Já tenho aqui as informações que eu preciso. A partir daqui, a gente vai trabalhar com a estrutura e a dinâmica deste relatório. Como que eu fiz para vincular o meu estado selecionado à lista de vendedores que aparecem nele? Muito simples. Aqui na minha tabela de definição, eu tenho a minha lista de vendedores por estado. A partir daqui, eu criei um intervalo nomeado dinâmico, algo que já vimos nas aulas passadas. Então, eu vou mostrar para vocês aqui em Fórmulas, Gerenciador de Nomes. Repare que eu tenho lista vendedores. Se eu der um clique, ele vai trazer para mim a lista dos vendedores do estado que eu selecionei. Agora, o meu trabalho é pegar essa lista e trazer aqui para o meu relatório. Vamos lá? Vamos aqui no relatório. Eu vou apagar essa informação. Para fazer isso, para trazer aquela informação, eu vou usar a função índice, uma vez que eu preciso pesquisar alguma posição dentro de uma lista para retornar o valor para mim desta posição. Quem está nessa posição? Então, eu vou colocar igual índice. Onde que está a minha matriz? É na minha lista de vendedores, que é a dinâmica de acordo com o meu estado selecionado. Ponto e vírgula, número da linha. Eu quero saber quem que está na primeira posição. Então, eu vou colocar na linha 1, posição número 1. E qual coluna que eu quero que ele retorne para mim. Neste caso, a nossa lista só tem uma coluna. Então, eu vou colocar o número 1. Fecho parênteses e vou dar Enter. Vamos ver se confere. Estou no estado do Rio de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro. A primeira posição da minha lista exatamente é o Bruno Henrique. Vamos ver como que fica a segunda linha? Vamos lá. Igual índice. Qual que é a minha matriz? É a lista de vendedores. Agora eu quero saber a quem está na segunda posição. Então, número 2, número de colunas 1. E vou dar Enter.
Vamos ver? Cláudia Souza. Então, está funcionando. Com isso, eu consigo passar todas as informações, consigo criar um relatório bem dinâmico, bem estruturado, para apresentar aí para o meu chefe ou para o meu cliente. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. E até a próxima!